Fala, amadinhos, tudo bem? Continuando aqui nossa análisezinha sobre o livro de Samuel, tá? Eu falei no último vídeo sobre Samuel que eu tinha pulado alguns capítulos, mas que se eu visse algo interessante eu voltaria aqui nos capítulos para analisar tudo, sabe? Para destrinchar os pequenos detalhes, tá? Então aqui eu vou voltar ao capítulo 17, que é a batalha de Davi e Golias, tá? Então vai ser um vídeo bem interessante, talvez até mais curto, porque é só sobre isso aqui que eu vou falar. Vamos começar aqui sobre Golias. Olha o que a Bíblia de Jerusalém fala. Em 2 Samuel 21:19, podem olhar na sua Bíblia, daqui a pouco eu vou ler para vocês, atribui a vitória sobre Golias a um dos valentes de Davi. Deixa eu achar aqui para vocês, antes de continuar lendo, 2 Samuel 21:19. 2 Samuel 21:19. A guerra continuou ainda em Gobe com os filisteus. E Elhanã, filho de Ari, de Belém, matou Golias de Gate. A madeira de sua lança era como cindro de tecedeira. Então aqui em 2 Samuel quem matou Golias foi Elhanã, tá? Um dos escudeiros de Davi. Continuando a leitura aqui embaixo, olha o que diz. Essa tradição parece ser a mais antiga, essa de que o Elhanã matou Golias. A tradição primitiva do capítulo 17... Deixa eu tirar os óculos também, pessoal. Daqui a pouco vai ter gente aí refutando meus argumentos pela dificuldade de leitura. Mas é que a Bíblia, já a letra é pequena, o rodapé é mais pequeno ainda, então fica difícil para mim ler. A tradição primitiva do capítulo 17, preste atenção, só falava de uma vitória de Davi sobre um adversário anônimo. Vocês entenderam? Esse capítulo 17, ele não tinha gigante nem Golias aqui. Era uma tradição que falava que Davi tinha vencido um inimigo, um adversário anônimo, sem nome. Ninguém sabia quem que era o cara. O filisteu, que era dos filisteus. O nome de Golias foi acrescentado aos versículos 4 e 23. Então isso aqui não tinha nos textos originais o nome de Golias, tá? A estatura do filisteu atinge quase 3 metros. O equipamento e as armas que lhe são atribuídas representam um guerreiro tal como se podia imaginar na época em que o texto foi escrito. Então vamos lá. Aqui a Bíblia fala que Golias ele tinha 6 côvados de altura, tá? A sua estatura era de 6 côvados e 1 palmo, cobria a cabeça com capacete de bronze. Eu dei uma pesquisada para ver quanto que vale um côvado, e 6 côvados, pessoal, ia dar aproximadamente hoje 2,97 metros. 6 côvados e 1 palmo, tá? Então, quer dizer, o cara tinha quase 3 metros de alturas. Então só aí a gente vê que a história já é um pouco exagerada, né, pessoal? Tem uma pessoa alta, tudo bem, agora quase 3 metros de altura. Fora que se fosse real, esse Golias teria uma coisa que é chamada na medicina de gigantismo. Tem pessoas gigantes, vocês já devem ter visto vídeos ou coisas por aí. Só que tem um problema. Uma pessoa que tem gigantismo, ela não pode ser um guerreiro. Tá? Não pode, porque o gigantismo a pessoa fica mais fraca. O coração fica mais fraco, porque o corpo é muito grande para bombear sangue. Geralmente essas pessoas mal conseguem andar, ou andam com a ajuda de bengala, e elas não conseguem fazer nenhum esforço físico. Porque quanto mais alto, é mais difícil o coração bombear sangue por todo o corpo. Tanto que é comum pessoas que têm gigantismo morrerem de parada cardíaca, tá? Então como é que Golias aqui era um guerreiro? Então você vê que não bate com a realidade. É alguém que está exagerando, dizendo que tinha um filisteu de quase 3 metros de altura, tá? Isso aqui não bate com a história. Aí depois, pessoal, aqui termina no versículo 11, tá? Deixa eu ver se tem mais algum pontinho interessante. Não. O texto é retomado no versículo 32, que é essa parte aqui, ó, de outra tradição. Tá? Vão aprendendo aí, que o livro de Samuel é o que mais tem duplicatas, como eu falei desde o começo dessa série. Aí Davi, pessoal, ele vai lá para tentar enfrentar o gigante. Aqui a Bíblia comenta que as tradições começam a ser misturadas aqui. Aí ele vai lá, se apresenta perante o rei Saul para querer enfrentar o gigante que está ofendendo os israelitas. Tá? Aí no capítulo versículo 40 começa realmente a batalha dele com Golias. Deixa eu só ver o que é comentado aqui. A Bíblia de Jerusalém, no aparato crítico, comenta assim, ó: é combate entre 2 campeões que deve pôr fim à guerra e decidir a sorte dos 2 povos. Tem-se comparado com os combates singulares da Ilíada. Vocês sabem o que é Ilíada? Ilíada de Homero é um poema grego, que é cheio de guerra de titãs, valentes, aquelas coisas, que é comparado com essa história de Davi e Golias. Assim como, por exemplo, um guerreiro grego enfrentava um gigante que era um titã, aqui Davi está inventando um gigante.
Então isso aqui, o estilo literário lembra muito o de uma Ilíada grega, o que prova que não é real, tá? É só uma história construída posterior e colocaram o nome de Golias e um gigante aqui na história, que nem nós vimos, que era só uma batalha que Davi deve ter tido com um guerreiro filisteu. Isso é possível, agora esses exageros aqui da história não. Quando Davi vai falar com Saul, ele fala assim para Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai e aparecia um leão ou um urso que arrebentava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha da sua goela. E se vinha contra mim, eu arrancava pela juba e o feria e o matava. Então o que ele está dizendo aqui? Se um leão fosse lá, pegava uma ovelha pela boca, Davi ia lá atrás do leão, ele tirava a ovelha da boca do leão e ele pegava o leão pela juba. Vem cá, seu leão infernal, você vai ver. Gente, vamos ser bem honestos. Alguém acredita que isso é possível, pessoal? Pegar um leão pela juba? Você sabe o que a gente está falando? De um leão. É um grande felino. Eu que tenho gatos aqui, que são pequenos felinos domésticos, eu já não dou conta nem de pegar meus gatos, tá? Esse aqui já até tirou sangue de mim. Esse meu último gato aqui. Porque quando eu chego em casa, da rua, ele fica com saudade, ele quer brincar. E o gato brinca arranhando sua perna para chamar atenção, né? Ele fica assim dando tapinha na sua perna. Essa semana ele tirou sangue de mim. Quando eu fui deitar na cama eu vi o sangue. Eu falei, isso é um pequeno felino. Imagina um grande felino. Até o biólogo Henrique uma vez ele falou que ele estava reagindo a um vídeo, acho que é um cara eu não sei se é indiano ou árabe, mas é um cara estrangeiro, que ele estava com um tipo de onça, né? Uma onça branca que ele criou desde filhote. O biólogo Henrique falou, olha, mesmo que a onça, eu não sei bem se era onça também, mas é um grande felino. Mesmo que ela tenha sido criada desde pequeno com você, e ela não tem intenção de te agredir, porque ela pensa que você faz parte do mesmo bando que ela, mas os felinos brincam. Os felinos gostam de brincar, de dar tapinha, essas coisas. Só que o felino, em cada pata, eles têm 5 garras que parecem 5 facas. Então se essa onça resolver brincar com o dono dele, um tapinha aquela dela arranca o pescoço dele. Mas aqui na Bíblia não, Davi ele pegava o leão pela juba. Davi era valente guerreiro, pegava pela juba. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com esse incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou as linhas do Deus vivo. Davi acrescentou mais: Deus que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Só um detalhe, às vezes você pode ver esse tipo de expressão num salmo ou num provérbio, que é uma coisa mais poética, né? Deus vai me livrar do leão e do urso. Mas aqui ele está falando que é literal. E outra, ele está falando aqui que foi Deus que livrou ele desses animais ferozes. Então Davi era o quê? Um tipo Sansão? Ele tinha uma força sobre-humana? E outra, porque quando ele estava fugindo de Saul, Deus não livrou ele? Porque nós vimos no outro vídeo, ele foi até lutar ao lado dos inimigos, dos filisteus. Onde é que estava Deus nessa hora? Deus foi tomar um café? Foi fazer uma pausa? Complicado, né, pessoal? Então tá aí, pessoal, essa história não passa de um exagero e de um floreio, tá? As pessoas me perguntam muito, eu olho aqui para ver se o microfone está funcionando, tá? Cada vez a bateria dele acaba. As pessoas me perguntam muito, mas Davi existiu? Sim, o personagem existiu. Agora, o que a gente tem na Bíblia é um floreio, é um exagero. Não tem como você sair na porrada com um leão e com um urso, pegar na juba do urso, ou matar um gigante de 3 metros de altura. Isso tudo já são floreios, pessoal, tá? Então, pelo que a própria Bíblia aqui informa, através do estudo crítico da Escritura, é que Davi pode ter tido uma batalha ali com um grande guerreiro filisteu, só isso. E depois acrescentaram que era Golias e que era um gigante. E acrescentaram que ele também saía na porrada com ursos e leões, como se ele fosse um Sansão da Bíblia. Mas aí já fica no campo do floreio, da imaginação, do exagero, o que é muito comum entre os povos, tá? Não é só a história de Davi que tem isso, que nós lemos agora. Até as Ilíadas gregas são histórias poéticas exageradas, tá? Mas não passam disso. Histórias poéticas, tá? Quem gostou do vídeo, pessoal, já sabe, dá um like aí que você vai ajudar a aumentar a atividade de alcance. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta também o que você achou, que é muito importante. E compartilha nas redes sociais para as pessoas verem, tá bom? Isso tudo vai ajudar o engajamento do canal. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Em breve vai ter mais uma parte. Paz a todos.